Vamos lá. A pergunta que eu faço é essa. Quem disse que a minha vida, para estar servindo, estando na presença de Deus, tem que ser por meio de uma igreja, centralizando minha vida e meu viver, consagrando e devotando a minha vida sobre obrigação, sacrifícios e tarefas dentro de igreja, sob a autoridade espiritual de Deus para a minha vida, através de um líder religioso. Quem disse isso? Aonde Jesus ensinou esse ensino? Esse ensino procede do princípio da palavra de Deus? A pergunta é: agora, quando a pessoa não conhece a verdade, ela é levada pelos argumentos que os homens criam para persuadir os ignorantes que não têm o conhecimento da palavra. Olha os argumentos que os homens criam. E eu quero deixar aqui, na observação, fazer essa observação aqui para você entender. Todo ensinamentos que vem como se fosse o Evangelho de Cristo, verdade de Deus, que contraria a verdade de Deus, vem da inspiração do reino das trevas, do diabo. Não vem de Deus. Eu digo isso com autoridade e conhecimento na palavra. Pois a palavra nos adverte que, se alguém não traz a doutrina de Cristo, esse alguém não tem a Deus. Então não vem da parte de Deus. Todo aquele que traz ensino, orientações, que dizem que é de Deus alguma coisa, que não condiz com o Evangelho, não é da parte de Deus. O Espírito que opera na influência deste homem, que diz que é de Deus, não é o Espírito Santo. São espíritos enganadores que usam esses homens a criar doutrinas de demônios por onde o povo vai se desviar, na sutileza de que é de Deus. É aí onde entra o engano de Satanás, usando esses líderes religiosos para levar ensino maldito para o povo, fazendo o povo pensar que é doutrina, é ensinamento de Deus. Onde esses homens se denominam ungido de Deus, ministro de Deus, profeta de Deus, pastor de Deus. Mas a pergunta é: aonde Jesus ordenou, ensinou, instruiu, conduziu, orientou alguém a buscar uma vida com Deus, a ser de Deus dentro das igrejas, sob a liderança do governo humano, submisso, servindo sem questionar, com a mente cauterizada, alienados, devotos e consagrando sua vida e seu viver dentro das instituições como se fosse para Deus. A pergunta é: aonde Jesus ensinou isso? Isso é ensinado pelos homens, influenciado por Satanás. E olha o argumento deles para manter vocês escravos dentro das igrejas, manter vocês como propriedade deles, negócio deles, sobre o domínio deles nas igrejas. Escuta o argumento deles. Não, porque você não pode ser igreja só. Não, porque você não pode ser igreja sem um quartel. Você não pode ser crente em Jesus sem ter um quartel. Para você crer em Jesus tem que ter uma igreja. O quartel que eles falam é a igreja. Escuta os argumentos que eles usam para manipular a mente, cauterizar a mentira na mente dos simples, que não têm o conhecimento da palavra. Olha o argumento deles. Não, porque você não pode ser membro fora do corpo. Porque você vai ser um membro separado do corpo. Mas esse corpo que ele fala é a igreja deles. É a instituição religiosa deles que eles consideram como o corpo de Cristo. Olha, igreja de Deus.
a instituição deles. Olha o ponto de heresia que eles pregam, que o povo está nem aí, ó, vivendo isso. Você não pode ser um membro fora do corpo. Eles colocam no entendimento dos simples, do povo que está perdido, do entendimento de Deus, que eles têm que estar na igreja, que é o corpo, a igreja deles. E se você não estiver nessa igreja, você está perdido do povo de Deus. Você não faz parte do povo de Deus, porque você está fora do corpo. E o corpo que ele diz que você está fora é a igreja deles. Olha onde eles colocam. A condição de você ser de Deus está fazendo parte do povo de Deus dentro da igreja deles. Eles colocam como o corpo de Cristo, a instituição deles, irmãos. Isso é uma heresia terrível, irmão. E o povo não está percebendo isso. Esses argumentos malditos que esses homens usam para levar vocês a continuar presos, escravizados na mentira do diabo, onde vai ter lucro para eles, onde vocês são um negócio escravo deles. Eles escravizando vocês mentalmente com as mentiras religiosas. Olha o argumento desses homens. Não, porque você não pode deixar de ceiar. Senão você não tem comunhão com a igreja. Se você não for batizado, você não faz parte do corpo de Cristo. Você só pode nascer de novo, ser uma nova criatura, se for batizado. Tudo isso centralizado nas igrejas. No domínio deles. Cerimoniais, rituais feitos por eles. Como se eles fossem a autoridade de Deus. Para ortogar para o povo a graça de Deus. E o povo tem que estar submisso a eles. Dentro das igrejas deles. Para que eles ortoguem a graça de Deus na tua vida. Porque se você não se submeter a eles, não estiver na igreja deles, não tem a bênção de Deus. Olha o argumento desses homens. Se você não der o dízimo, está roubando a Deus. Porque o dízimo tem que levar para a casa do tesouro. Devolver a Deus, dando a eles, na igreja deles. Aonde Jesus ensinou isso, irmãos? Por favor, irmãos, em nome de Jesus, parem para pensar, irmãos. Irmãos, vocês não estão vendo não, estão percebendo não, porque estão nas trevas. Vocês estão presos dentro da mentira do diabo, pregada por esses homens, dentro das igrejas, irmão. Vocês estão escravizados em um bocado de regra, de norma, de jugo e fardo de servidão. Onde vocês estão lá com a ideia, com o entendimento maldito, pervertido, vivendo tudo isso como se fosse para Deus, irmãos. Olha a estratégia desses homens, irmãos. Olha o argumento que eles colocam. Nunca eles vão usar o Evangelho de Cristo para lhe levar ao conhecimento da verdade. Eles vão sempre estar usando o argumento melancólico deles, emocionando e coagindo você no medo. Porque se você não estiver na igreja, você saiu de Deus. Está desviado de Deus. Se você não estiver na igreja, você vai começar a sofrer maldição. Porque a tua vida só é abençoada se tu estiver na igreja. Se tu estiver fora da autoridade deles, não tem a graça de Deus. Porque eles são o canal da graça, por onde Deus abençoa você. Você tem que buscar a oração de Deus nele. Você tem que apresentar o teu espírito a Deus nas igrejas deles, para que eles intercedam por você, para que ele leve tua oração para o monte, para que ele interceda por você junto a Deus. Isso tudo leva vocês a se perder do entendimento do Evangelho, rejeitando Cristo, colocando homem, colocando igreja, colocando ritual, colocando sacrifício, penitência, objeto, como mediador da tua vida com Deus, irmão. A tua vida com Deus para a bênção é Cristo, acabou. Não é uma igreja, não é um culto, não é um ritual, não é um líder religioso, não é a tua submissão às ordenanças, à formalidade de igreja, trabalho e obrigação de igreja. Não é isso que vai te fazer alcançar a graça, a bênção e a aprovação de Deus, irmão. Olha o que esses homens fazem. Olha o argumento deles para prender o povo nas igrejas. Se você não der o dízimo, está roubando a Deus. Porque o dízimo é um ato de fé. O dízimo é um ato de gratidão. O dízimo foi dado antes da lei, mas Deus mandou dar dízimo. Abraão, que não tem nada a ver com a igreja, com doutrina. O ato de Abraão lá atrás, ele não deu dízimo a pastor nem à igreja não, irmão. Ele não deu dízimo para nenhuma instituição religiosa não, para o líder governar e usar não. E isso aí não tem nada a ver para a igreja não, isso não é doutrina para a igreja. Mas eles usam esses argumentos, porque o dízimo é um ato de fé.
O dízimo é um reconhecimento daquilo que Deus lhe dá e ele só pede 10%, você só devolve 10%. Meus amados irmãos, sejam prudentes, façam o que Jesus disse. Errais por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Meus amados irmãos, façam o que Jesus disse. Vai examinar as palavras de Deus, a palavra de Deus. Examine se Cristo deu esse ensino para você guardar como ensina os pastores. Porque você tem que estar submisso, não é o que os pastores ensinam. Jesus não disse, guarde a palavra dos pastores. Jesus disse, guardem as minhas palavras. Creiam em mim, estejam em mim. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a minha palavra, não é palavra de pastor dentro de igreja, nem de padre, nem de papa. Meus amados irmãos, vão analisar o que Jesus ensinou. Aonde Jesus pediu dízimo? Como um ato de fé para o povo devolver 10% do que Deus dá a eles? Nem os apóstolos pregaram isso. Aonde Jesus pediu para alguém ser batizado para poder fazer parte da sua igreja, do seu povo? Aonde Jesus pediu para alguém guardar sábado ou ordenou isso? Aonde os apóstolos pregaram isso? Aonde Jesus ensinou alguém está dentro de alguma instituição, igreja, que é a casa de Deus, para o povo buscar, adorar e servir a Deus? Se não está desviado? Aonde Jesus ensinou isso, meus amados irmãos? Eu só peço a vocês que tenham sabedoria, inteligência, use o raciocínio de vocês, o senso crítico, questionem, vão aprender de Cristo. Jesus disse, aprendam de mim. Não é da doutrina dos homens que é de demônio. Aprendam de Cristo. A doutrina de Cristo que você tem que guardar e praticar para estar na salvação. Como disse Paulo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. O apóstolo João, na sua segunda carta, vai advertir os irmãos. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, não o recebais, nem tampouco o saudais. Porque esse não vem de Deus, irmão. Esse está com a mente corrompida da verdade do Evangelho. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês estão aprendendo da dízimo, está dentro da igreja, casa de Deus, guardar sábado, tomar ceia, viver escravo, penitência, sacrifício, flagelo, centralizar a tua vida, teu viver, devotando a obra e trabalho de igreja. Jesus ensinou isso. Isso é a doutrina de Cristo. Os apóstolos ensinaram isso. Foi isso que os apóstolos instruiu aos irmãos no período apostólico. Aonde tem Paulo, Pedro ou João ensinando alguém a ir para uma igreja, ser batizado, dar dízimo, guardar sábado, ir para o templo adorar a Deus, buscar ir para a casa de Deus, fazer campanha, pacto, voto, subir monte? Aonde vocês vê Paulo, Pedro, João ensinando alguém a obedecer a eles como autoridade espiritual de Deus para a vida do povo? Vocês não param para examinar o que a palavra ensina e o que esses homens estão ensinando? Tudo contrário à doutrina de Cristo? Aí eu pergunto, vocês estão na bênção ou na maldição? Dentro dessas igrejas? Nos ensinos desses líderes religiosos? Que não conduz você no ensino na doutrina de Cristo. Vocês estão na bênção ou na maldição? Paulo vai dizer, se vocês receberem um outro evangelho do qual não foi esse que eu preguei, vocês vão sofrer. É anátema. Estão em juízo e condenação, na maldição. Pense nisso, irmão. Vocês acham que estão na bênção, na vida com Deus, só porque fazem parte de um grupo religioso? Consagram sua vida e seus viveres numa vida de formalidade religiosa, de usos e costumes, de compromisso, de tarefa. Vocês acham que isso é a garantia para vocês estar na bênção de Deus? É não, meus amados. Vocês estão na maldição e não estão percebendo porque não estão dando ouvido. A mente de vocês está cauterizada na mentira do diabo, pregada por esses homens dentro da igreja. Que toda a doutrina, toda a instrução, todo o discurso deles não leva vocês a Cristo.
Não é em defesa da causa e dos princípios do Evangelho. Não é para formar vocês discípulos de Cristo, submissos à autoridade do governo do reino de Deus, que é Cristo. Todo o discurso desses homens, toda a doutrina desses pastores, líderes religiosos de qualquer religião, é para manter vocês presos dentro da igreja. É para manter vocês sob o domínio e a autoridade deles dentro das igrejas. É para manter vocês servindo escravos e devotos, consagrando suas vidas e seus viveres centralizados dentro das igrejas deles. Todo o discurso deles é para manter o negócio deles, que é vocês. Para ampliar os ministérios deles, o império deles, que são as igrejas, as instituições, agregando mais pessoas para servir a eles. O discurso desses homens, o propósito desses homens, a dedicação desses homens, o empenho desses homens, não é para levar tua alma ao conhecimento de Cristo. Não é para levar tua vida na direção de Cristo. Não é para te colocar no conhecimento da salvação de Cristo. É para manter e fazer você propriedade deles, dentro das igrejas deles, para que o governo deles, o trono deles, o lucro deles continue se mantendo e crescendo. Está entendendo isso? Irmãos, conheçam a verdade. Vão buscar o conhecimento da verdade. Não fique preso na igreja achando que essa igreja é a verdade. Não fique preso, guiado, com a mente cauterizada pelos ensinos do teu líder religioso, achando que esse líder é a autoridade de Deus para a tua vida. O guia da nossa vida é Cristo. A autoridade de Deus para a nossa vida é a palavra. E quem não tiver na palavra de Cristo, aparta-te dele. Corrige, repreende. A autoridade não é nenhum líder. Jesus não deixou Pedro, nem Paulo, nem João, nem Tiago, nem nenhum apóstolo como autoridade espiritual para a igreja, que somos nós pessoas. Jesus não mandou nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem nenhum apóstolo criar nenhuma instituição religiosa e colocar a sua autoridade eclesiástica, a escadinha de poder, dentro do grupo dos cristãos. Não tem escadinha de poder. O que tem na igreja de Cristo não é escadinha de autoridade, é compromisso para aqueles que receberam vocação. Não autoridade no meio do povo para ser maior do que ninguém, para abrir seus ministérios, ser pastor, presidente e governar o povo com a sua autoridade espiritual que diz que é de Deus. Jesus não ensinou isso, não deixou isso. Irmãos, o povo não quer saber do ensino da palavra. O povo está lá nas igrejas, usam a palavra, carregam debaixo do braço, para cima e para baixo, é culto da palavra, é culto do conhecimento, é culto disso, culto daquilo. E o povo fora da palavra, o povo não está nem aí para a palavra. Enquanto a palavra diz que casa de Deus somos nós, o povo continua na mentira, buscando a Deus na casa, nas casas que dizem que é de Deus, nas igrejas. Enquanto a palavra de Deus diz que a gente tem que ser prudente e firmar nossa vida na rocha, no alicerce que é Cristo, a palavra dele, o povo está buscando estar nas igrejas, devoto, praticante, para firmar sua vida nas igrejas. Enquanto a palavra de Deus diz que se alguém pregar uma outra doutrina que não seja de Cristo, que não seja o evangelho de Cristo, não receba. O povo está dentro das igrejas, vivendo e praticando o evangelho anátema, sendo doutrinado e instruído, sendo formado em heresias, doutrina de demônio. O povo não quer nem saber da verdade, irmão. Enquanto a palavra nos ensina que o guia da nossa vida com Deus, o caminho, a verdade é Cristo, é nele que devemos estar e por ele que encontramos a vida com Deus, o povo está acreditando que se não estiver na igreja não é de Deus. Se não for para as igrejas não é salvo. Porque o sinal de que você é salvo não é Cristo, não é o Espírito Santo, é uma igreja. É uma vida de igreja. É uma formalidade de igreja. É uma vida de usos e costumes de igreja. Eles acham que o sinal de uma pessoa que está em Deus e é salvo é ela estando em alguma igreja, vivendo a formalidade religiosa. Olha como o povo está perdido, irmão. Entendimento corrompido. Tudo que esses homens estão formando no povo dentro das igrejas é mentira do diabo. É doutrina de demônios. É evangelho anátema.
evento de doutrina, é muito movimento, muita atração, muito entretenimento, é muito culto disso, culto daquilo, culto de poder, culto de milagre, culto de vitória. As pessoas distraídas com tanto evento, com tanta atividade de presença, de culto, que o povo não vive mais para si. O povo vive escravizado em obrigação, em trabalho, em meta, em tarefa de igrejas. Ai de você se não estiver na igreja, está desviado, não está buscando a Deus, não é de Deus. Porque olha o argumento desses homens para manter o povo com a mente cauterizada na mentira de vida de igreja. Não, porque se você não pode ser um crente fora da igreja. Você não pode ser salvo se não estiver na igreja. Você não pode deixar de ceiar. Você tem que ser batizado, tem que guardar o sábado, tem que dar o dízimo, tem que estar sob a autoridade espiritual do líder, do pastor. Porque senão você não tem a Deus. Olha o argumento que esses homens usam para prender o povo nércio, o povo que não busca o conhecimento de Deus, vive na ignorância, com o coração duro, apartado de Deus, por causa da ignorância e da dureza do coração. É o que Paulo vai dizer. Efésios 4, 17 e 18. Apartados da vida com Deus, por causa da dureza e da ignorância. Dureza do coração e a ignorância, por não se importar com o conhecimento da verdade. E Paulo vai dizer a Timóteo, e esses dizem que confessam, que conhecem a Deus, mas as suas obras, seu entendimento, a sua forma de vida com Deus, reprova eles da vida com Deus. São reprovados pelo entendimento deles, pela prática de fé que vivem, que não é o que a verdade ensina, não é o que o Evangelho ensina. É aí que eu peço para você ser prudente e analisar. Faz uma análise aqui comigo. O que o povo está vivendo como regra de fé e prática? Aonde estão colocando sua fé e confiança para com Deus? Aonde estão buscando socorro, a graça e a misericórdia de Deus? É em Jesus? É não. É nos objetos religiosos? É nas instituições religiosas? É nos cultos dentro da religião? É por meio dos líderes religiosos? É através dos seus esforços e virtude e santidade? Porque o povo na religião é ensinado a buscar a Deus e ser de Deus e a alcançar a graça de Deus pelas suas obras, pela sua dedicação religiosa. Não é pela fé em Jesus. Porque o povo precisa de culto, precisa de igreja, precisa de obra de caridade, precisa de praticar isso e aquilo outro para Deus abençoar. Tem que cumprir cerimonial, tem que dar dízimo, tem que guardar sábado, tem que ser batizado, vivendo o ritual, o cerimonial, os sacrifícios religiosos para Deus abençoar. É assim que o povo é ensinado por esses homens dentro das religiões, das igrejas. É o mecanismo que faz esse povo estar preso, escravo, dentro desses ambientes. São esses conceitos pregados para eles. Se não tiver aqui, não é de Deus. Aí o povo tem medo. Ai, meu Deus, eu não fui mais para a igreja. Estou desviado. Ai, meu Deus, tem que ir para a tua casa te adorar. Ai, meu Deus, eu não estou fazendo a tua obra. Qual é a obra de Deus? Olha que escravidão o povo está. Olha que argumento que coage e aprisiona aqui o povo com a mente aprisionada na mentira dos líderes religiosos. Tem gente que se cobra, tem gente que se culpa e se coloca como não é de Deus, não está fazendo a obra de Deus, porque não está participando das obras da igreja. Igreja que eu falo não é a igreja de Deus. Igreja que eu falo são as igrejas dos homens, onde o povo está lá servindo como regra para Deus abençoar. Aí a pessoa fala, ai meu Deus, não estou fazendo a tua obra. Qual é a obra de Deus? Não fui para o trabalho da igreja. Não fui para o círculo de oração. Não fui dirigir o culto, né? Os eventos nas igrejas. Não fui participar das atividades da igreja. Isso é obra de Deus para esse povo. Buscar a Deus para esse povo é estar dentro de igreja. Adorar a Deus é ir para os cultos de igreja. Naqueles momentos de social, cantar hino, viver aquela emoção entre eles, aquele entretenimento, cantores, né, artistas gospel, cantando músicas, e o povo lá idolatrando o altar, como se fosse Deus ali. Para eles, isso é o servir a Deus.
Isso é o buscar a Deus. Olha como o povo está perdido da verdade do Evangelho. O Evangelho não ensina nada disso, irmão. O povo se cobrando, escravizado, coagido, aprisionado, com a mente. A maior prisão de Satanás é a prisão mental. E o povo dentro das religiões estão aprisionados mentalmente pelas mentiras dos líderes que pregam como verdade de Deus. Olha o argumento desses homens. Não venha para a igreja buscar a bênção de Deus. Venha para o culto, senão vai perder a bênção. Aonde é que esses homens estão exaltando? É a Cristo ou é a igreja? É a Cristo ou é o culto? É a Cristo ou é o batismo, os cerimoniais? É a Cristo ou é os dízimos? É a Cristo ou é a eles? Quem o povo está buscando, se gloriando em Deus? É por Cristo ou pelos trabalhos e a vida de obrigação religiosa? Dentro das religiões, das igrejas. Entenda isso, meu irmão. Eu estou querendo aqui convidar você a pensar. Eu estou tentando aguçar, bulir com você para você despertar e usar a inteligência, o raciocínio que Deus te deu. Deixa eu te dizer uma coisa, vida com Deus não é dentro de sacrifício religioso por meio de igreja. Vida com Deus, ela consiste, é principiada no conhecimento, no entendimento da palavra dele, daquilo que ela nos ensina, para que eu siga por ali, para que eu tenha vida com Deus, para que eu esteja na direção de Deus, para que eu esteja com a fé aprovada por Deus, pelo princípio da sua palavra. Portaria. Não pelas minhas obras religiosas. Portaria. Está subindo agora, Daí. Ela vai passar aí. Nada. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? Que eu estou passando para vocês, que eu venho passando, né? Porque hoje em dia eu tenho feito um trabalho voltado, batendo nesse assunto, insistindo nesse ponto, mostrando a maldição que o povo está vivendo dentro do princípio, do conceito da ideia de igreja-religião. Onde centralizam sua vida com Deus nesse ambiente, subjugado nas regras, nas normas do legalismo religioso, imposto pelos homens e não pela palavra. Porque eu vou convidar você a fazer um exame. Examine o que a palavra, o que Jesus ensinou. Que você vai ver que tudo isso que você está vivendo como regra para Deus, princípio de Deus, para a vida com Deus, ensinada pelos teus líderes, não é o que Jesus ensinou. Jesus não ensinou isso que ensina os padres dentro das igrejas católicas. Nada do que o povo está vivendo lá de fé, como se fosse para Deus, Jesus ensinou. Jesus não ensinou nada do que os pastores ensinam dentro das igrejas evangélicas, para o povo viver praticando e consagrando suas vidas como se fosse a Deus, dentro das igrejas evangélicas. Jesus não ensinou nada disso que os pastores ensinam. Jesus não ensinou guardar sábado. Jesus não ensinou ir para a igreja, que é a casa de Deus, para adorar a Deus, para buscar a Deus. Jesus não ensinou dar dízimo na casa de tesouro, igreja. Jesus não mandou devolver 10% que é de Deus. Jesus não mandou ninguém fazer campanha, pacto, voto, subir monte. Jesus não mandou ninguém estar submisso à autoridade de líder religioso, como se fosse a autoridade de Deus para a vida dele. Jesus não ensinou nada disso, irmão. Jesus não ensinou a ninguém que tem que se batizar, porque senão não é salvo. Que o batismo é um sinal do novo nascimento. Para o homem ser nascido para o reino de Deus. Jesus não ensinou nada disso, irmão. Então eu peço a vocês, conheçam a verdade para ser liberto desta vida maldita. É satisfatória, né? Vocês gostam, né? Da vida de igreja, da social, da conveniência, do satisfatório, dos eventos, das atividades. Só que isso vai levar vocês para o inferno se vocês não der ouvido à verdade, não ouvir enquanto tem tempo de ouvir a verdade para se converterem deste caminho maldito que vocês estão vivendo uma vida aparentemente para Deus, fora da direção de Deus, reprovado por Deus. Satisfação todos vivem na sua religião. O católico vive muito feliz na religião dele. Os espíritas vivem muito felizes na religião dele. Os evangélicos vivem muito felizes na religião deles. Os mormons, testemunhos de Jeová. Cada um vive satisfeito na sua religião. Mas vida com Deus, felicidade eterna, salvação verdadeira, aprovação de Deus, não é vivendo satisfeito dentro de nenhuma religião. É estar em Cristo, conhecendo a verdade
e perseverar estar nessa verdade até o fim e não se mover dela, seguindo doutrinas de demônios. É o que o povo está vivendo dentro dessas igrejas. Movimentos de doutrina. Tem um movimento agora, né? De pregadores mirim. Crianças que dizem que está cheia de Deus. E o povo está lá. Mais um movimento religioso no meio evangélico que o povo está vivendo. Quantos movimentos anátemas que no meio evangélico o povo vive? Era a unção do caicai. Era os cultos de poder. É culto de profecia. É campanha. É pacto. É voto. É submonte. Quantos movimentos anátemas têm surgido no meio desse grupo religioso evangélico e o povo vivendo perdido de Deus? Movimento pentecostal. Aí o diabo ciranda com um bocado de meninice, um bocado de coisa vã que o evangelho não ensina, mas é poder de Deus. É pentecostal. Eu sou pentecostal. Por que é pentecostal? Agora pergunta o que é pentecostal para esse povo. Não, eu creio no movimento, eu creio no milagre, eu creio na cura. Não. Eu creio em Jesus que pode operar tudo, não por esses movimentos. Os apóstolos não pregaram esse movimento pentecostal maldito que vocês vivem. Não tem na Bíblia isso. Não tem nada de movimento pentecostal. Isso é mais uma doutrina de demônios que o diabo usa homens para colocar para o povo se distrair e se desviar do conhecimento de Cristo. Não existe nada de movimento pentecostal do jeito que o povo vive aí nas igrejas. Os apóstolos não pregaram o movimento pentecostal. Os apóstolos não pregaram campanha. Os apóstolos não pregaram monte, nem culto disso, nem culto daquilo. Eles pregavam Jesus. Jesus, para o povo confiar, esperar, acreditar, suportar, se manter fiel à doutrina. Glória a Deus. Se manter fiel. Se manter fiel à doutrina de Cristo, irmãos. A doutrina de Cristo. Os apóstolos não pregavam a ninguém vida de sacrifício religioso algum. Eu nunca vi Paulo, nem Pedro, nem João, nos escritos dele, nos ensinos deles para a igreja, ensinar ninguém a buscar a Deus em nenhuma casa, em nenhum templo, em nenhuma igreja que diz que é o local de vida com Deus. Eu já examinei o Novo Testamento mais de 5 vezes. Eu já li o Novo Testamento, onde eu me detenho mais. Já li o Velho, mas eu me detenho no Novo, porque é onde está a revelação da verdade para a salvação está no Novo. Eu já li o Novo Testamento mais de 5 vezes. Li examinando. Não é uma leitura sequencial, é uma leitura examinando, observando o que acontece, por que foi escrito, por que foi dito, qual a situação ali. E já li umas 5 vezes dentro dessa prudência, examinando. E nunca vi, nem Pedro, nem Paulo, nem João, nenhum das cartas apostólicas, tem nenhuma orientação de culto, de campanha, de pacto, de voto. Tem nenhuma orientação de casa de Deus, igreja, templo, buscar a Deus. Tem nenhuma orientação de dízimo, 10%. Obrigação, ato de fé, gratidão a Deus, devolver o que Deus deu. Eu nunca vi nenhum apóstolo ensinar nada disso. Eu nunca vi nenhum apóstolo pronunciar pentecostal. Nós somos pentecostal. Eu, Paulo, Pedro e João somos pentecostais. Somos do reteté. Somos do prá, do pri, do pró, do xaraicalabala. Eu nunca vi, meu irmão. Isso é meninice. Isso é movimento vã. Isso é doutrina de demônios. Isso é para tirar vocês da consciência, da inteligência, do racional. É para embriagar vocês nesses movimentos vãs. Tirar vocês do entendimento do evangelho. Tudo isso que esses homens pregam nas igrejas é congresso, é culto de missão, é eventos grandiosos que hoje no meio evangélico tem, no meio religioso tem. Tudo isso não serve de nada. Por quê? Porque não leva vocês ao conhecimento de Cristo, à busca pela direção do evangelho. Nada do que esses centros religiosos operam leva vocês ao evangelho de Cristo. Ao contrário, desvia vocês do evangelho de Cristo. Tudo que esses líderes, não é só pastor não, tá? Eu não estou aqui só me referindo a líderes das igrejas evangélicas não, os pastores. Eu falo muito porque eu vim de lá, eu conheço mais. Mas os líderes das igrejas católicas, das igrejas de Mormons, dos Testemunhos de Jeová, do Espiritismo, Budismo, Islamismo, qualquer religião
qualquer instituição religiosa com seu governo humano, os seus líderes, seus papas, pastores, presidentes. Não é o que Cristo mandou o seu povo viver e submeter-se a Deus através de nenhuma instituição por meio de nenhum líder. Jesus não deixou nenhuma religião, nenhuma igreja instituição, nenhum líder como cabeça para o povo se submeter como autoridade de Deus. Jesus não deixou, porque Ele mesmo é quem cumpre e exerce essa função no nosso meio. Ele está conosco todos os dias, até o dia final que aqui estivermos, Jesus está conosco. E é Ele que devemos seguir. Ele é a autoridade espiritual de Deus para a nossa vida. Ele é o guia, Ele é a luz, Ele é a verdade. É nele e por Ele que devemos estar com a nossa vida em Deus, submisso e obedecendo, sendo fiel até a morte e guardando a palavra dEle. Não é a nenhum líder dentro de nenhuma igreja. Aprendam isso e que vocês possam estar se deixando questionar, pensar, usar o senso crítico e analisar o que a palavra nos ensina e o que você está aprendendo por esses homens nas igrejas, nas religiões. E se converta à verdade que é Cristo, o que Ele ensinou no Evangelho, para que você seja liberto e salvo, vivendo a vida aprovada na comunhão verdadeira com Deus, sendo membro não da igreja de nenhum líder, sendo membro não da igreja de nenhum homem, sendo membro da igreja de Cristo. Você não precisa estar numa igreja para ser igreja ou ser de Deus. Você tem que estar em Cristo para que você seja membro que forma a igreja de Deus, que é pessoas, não nenhuma instituição religiosa como lugar para que você seja de Deus. Aprenda isso e conheça a verdade e se converta à verdade para ser liberto.